alegria podermos, mais uma vez, participar juntos na presença do Senhor. Qué alegría, hermanos, podermos más una vez estarmos juntos en la presencia del Señor. É um grande privilégio para todos nós podermos participar com tantos irmãos de diferentes lugares. Es un gran privilegio a todos nosotros estarmos juntos con hermanos de muchos lugares. O Senhor realmente tem nos presenteado esse ano. El Señor, de hecho, nos ha hecho un gran regalo este año. Sabemos que estamos dentro de um grande problema mundial. Lo sabemos que estamos involucrados en un gran problema a nivel mundial. Contudo, em Cristo, Entretanto, en Cristo, nem o seu povo, ni su pueblo, nem a sua palavra estão presos. y ni su palabra están encadenados. Então o Senhor abre essa porta de oportunidade para nós nesse tempo. Entonces, el Señor nos abre la oportunidad de esta puerta en este tiempo. Então, nós gostaríamos realmente de aproveitar todos os detalhes. Entonces, nosotros queremos aprovechar todos los detalles. E isso é o que de fato está acontecendo esses dias. Y esto, de hecho, está pasando en estos días. Então, meus irmãos, vamos para mais uma porção da palavra do Senhor nessa noite. Entonces, mis hermanos, adelante a más una porción de la palabra del Señor en esta noche. Confiando sempre nele mesmo. Confiando siempre en Él mismo. Porque Ele é poderoso. Porque Él es poderoso. Para fazer além do que pedimos e pensamos. Para hacer além de aquello que pedimos o pensamos. Amém. Vamos novamente a Efésios, capítulo 1. Amén, hermanos. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10. Amém. Amén. Descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amém. Ainda vamos nos encomendar ao Senhor mais uma vez. Y aún nosotros vamos a nos encomendar al Señor más una vez. Pai, em nome do Senhor Jesus. Padre, en el nombre del Señor Jesús. Nós encomendamos-nos a Ti nesta hora. Nosotros nos encomendamos a Ti en esta hora. E mais uma vez repetimos as palavras do Senhor Jesus. Más una vez recordamos las palabras del Señor Jesús. Sem mim nada podeis fazer. Sin mí nada podéis hacer. Senhor, toda nossa confiança está colocada em Ti nessa hora. Toda nuestra confianza está colocada en Ti en esta hora. O Senhor mesmo é aquele que edifica. El Señor mismo es aquel que nos edifica. Então nós confiamos plenamente em Ti, Senhor. Entonces nosotros confiamos plenamente en Ti, Señor. Livra-nos de qualquer expectativa que não seja o Senhor mesmo. Líbranos de cualquier expectativa que no sea el Señor mismo. Nós oramos confiadamente. Nosotros oramos confiando en Ti, Señor. No ministério, En el ministerio del Espíritu. E em nome do Senhor Jesus. Y en el nombre del Señor Jesús. Amém. Amén. Amados, desde o primeiro dia, Amados, desde el primer día, com base no capítulo 1, versículo 9 e 10 de Efésios, basados en el capítulo 1, versículo 9 y 10 de Efesios,
temos observado que o nosso Deus tem uma vontade, nosotros hemos observado que nuestro Dios tiene una voluntad. e essa vontade tem um tema e tem um tempo. Y dicha voluntad tiene un tema y un tiempo. O tema é reunir todas as coisas em Cristo. El asunto es reunir todas las cosas en Cristo. E o tempo é a plenitude do tempo. Y el tiempo es la plenitud del tiempo. Mas entre a promessa e o cumprimento da promessa, Pero entre la promesa y el cumplimiento de la promesa, nós temos o aspecto intermediário. nosotros tenemos el aspecto intermedio. E por que é importante nós tocarmos no aspecto intermediário? ¿Y por qué es importante nosotros cogermos este aspecto intermedio? Porque no aspecto intermediário está o campo de batalha daquilo que Deus está fazendo conosco. Porque en el aspecto intermedio está el campo de batalla de aquello que el Señor está haciendo con nosotros. E quando nós não observamos esse campo de batalha muito claramente, Y cuando nosotros no hemos observado este campo de batalla de manera con mucha claridad, então nós corremos o risco de interpretar mal o Senhor naquilo que Ele está fazendo conosco. entonces pasa que podemos mal interpretar el Señor en aquello que está haciendo. Então nós temos observado durante essas 3 sessões Entonces hemos observado en esas 3 sesiones que Deus sempre obra em 3 partes. que Dios hace su obra en 3 partes. A parte inicial e a parte final, geralmente, Ele governa. La parte inicial y la parte postrera normalmente Él goberna, Mas Ele também governa a parte intermediária. pero Él también goberna la parte intermedia. Contudo, Sobre todo, Ele quer que no momento intermediário da sua obra, Él quiere que en el momento intermedio de su obra, nós, juntos, a igreja, nosotros juntos, la iglesia, tenhamos a consciência tengamos la conciencia que precisamos trabalhar com Ele de forma responsável. que nosotros necesitamos trabajar con Él de manera responsable. Sim, Deus é soberano Sí, Dios es soberano. e soberanamente decidiu Soberanamente ha decidido que na sua obra, que en su obra, junto à sua criação, juntamente con su creación, ela trabalharia juntamente com Ele, su creación trabajaría juntamente con Él, assumindo responsabilidades. asumiendo responsabilidad. Então, amados irmãos e irmãs, Entonces, amados hermanos y hermanas, como é importante termos gravados em nossos corações es muy importante que nosotros cojamos en nuestros corazones, aquilo que o nosso Deus está fazendo em nós. tengamos presente en nuestros corazones aquello que nuestro Dios está haciendo en nosotros, No nosso tempo, en nuestro tiempo, nesse processo intermediário da sua obra, en este proceso intermedio de su obra, até que Ele, na plenitude do tempo, hasta que Él, en la plenitud de los tiempos, possa encabeçar a Cristo todas as coisas. pueda encabezar a Cristo en todas las cosas. Então temos que ter um cuidado especial Entonces nosotros hemos de tener un cuidado especial para não mal interpretá-lo nesse tempo. para que no vengamos a malinterpretarlo en este tiempo. Assim como fez o povo de Israel em alguns momentos na provação do deserto.
así como ha hecho el pueblo de Israel en algunos momentos en la aprobación en el desierto. Então vamos sempre nos lembrar, Entonces vamos siempre a lembrar, quando o deserto das circunstâncias moldadoras cuando el desierto de las circunstancias moldeadoras nos leva ao fim de nós mesmos, nos llevan al fin de nosotros mismos, o resultado é a ressurreição e a vida. el resultado es la resurrección y la vida. Vamos então nessa noite, amados, Entonces vamos en esta noche, amados, nos reportar a mais uma experiência coletiva hablar de más una experiencia colectiva, de processo intermediário, de proceso intermedio, buscando mais uma vez compreender as instruções do Senhor. buscando más una vez la comprensión de aquello que el Señor quiere hablar Para o nosso tempo. para el nuestro tiempo. Ontem nós estivemos observando Ayer nosotros estuvimos observando que essa experiência pode ser individual, que la experiencia puede ser de manera individual, e também coletiva. pero también puede ser colectiva. Deus pode trabalhar de uma forma ou de outra, Entonces Dios puede trabajar de una manera o de otra, ou pode trabalhar nas duas formas ao mesmo tempo. o aún puede trabajar de dos maneras al mismo tiempo. Então nós observamos a experiência do povo de Israel na 15ª jornada. Entonces nosotros hemos mirado la experiencia del pueblo de Israel en la 15ª jornada E como foi difícil y cómo fue difícil para ellos. para que aquele povo entrasse naquela terra, Fue difícil para que el pueblo accediese a la tierra, porque faltou a eles aquilo que era fundamental. porque les hacía falta algo que era fundamental. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que o Senhor nos ajude nesse tempo da nossa prova. Que el Señor nos ayude en estos tiempos de nuestra prueba, Para que todos os desafios que passamos hoje para que todos los retos que hoy vivimos não ganhem os nossos corações e os nossos olhos. disculpe hermano, Não pues, ganhe, que não Que não- ganhe, que los retos no ganen sim, os nossos corações e os nossos olhos. nuestros corazones y nuestros ojos. Amém. Amém. Então, amados, Entonces, amados, hoje nós vamos nos reportar ao livro do profeta Ageu. hoy nosotros vamos a hablar del libro del profeta Ageo. E mais uma vez nós vamos ver o aspecto coletivo da obra de Deus, Y una vez más, nosotros vamos a mirar el aspecto colectivo de la obra del Señor. e esse processo intermediário da obra. Por supuesto, también ese proceso intermedio de la obra. Não trataremos exegeticamente o livro. Nosotros no vamos a hablar exegéticamente el libro, O tempo não nos permitiria. por el tiempo que no nos permite. Apenas iremos procurar pontuar algumas situações ali descritas. Pero vamos a puntuar algunas situaciones allí descritas. Mas antes, amados, Pero antes, amados, vamos entender um pouco o contexto daquilo que foi escrito. vamos a comprender un poquito el contexto de aquello que fue escrito. Então, meus irmãos recordam bem que o livro de Esdras Entonces, mis hermanos, ¿se acuerdan bien que el libro de Esdras cobre um período de mais ou menos 80 anos habla de un periodo de más o menos 80 años e que abrange dois segmentos distintos. que conlleva dos movimientos distintos. O primeiro vai dos capítulos de 1 ao capítulo 6.
El primero del capítulo 1 al capítulo 6. E isso cobre um período de cerca de 21 a 23 anos. Isto estamos hablando de un período de ¿cuántos años, hermano? 21 a 23 anos, 21 a 23 años, aproximadamente. aproximadamente. E tem como tema principal Y el tema, el asunto principal é o primeiro grupo que retorna do exílio sobre a liderança de Zorobabel. es el primero grupo de personas que vuelve del Egipto sob la lideranza de Zorobabel, E a construção do templo. bajo la lideranza de Zorobabel y la construcción del templo. Amém. Após 60 anos, Después de 60 años, outro grupo de exilados volta para Jerusalém, otro grupo de exilados vuelve a Jerusalén, agora liderados por Esdras, ahora bajo el liderazgo de Esdras, com a missão de restaurar o culto. con la misión de la restauración del culto. E por fim, amados, Y por fin, amados, Neemias, Nehemías, que cuida da restauração dos muros. que está encargado de la restauración de los muros. Tudo isso ocorre num período de cerca de 110 anos, mais ou menos. Y todo esto pasa en un periodo de más o menos 110 años. A estrutura desse processo intermediário, Y la estructura de este proceso intermedio, daquilo que nós acabamos de falar, de eso que nosotros hablamos hace un rato, nos faz lembrar a mesma estrutura da carta aos Efésios. nos hace recordar la misma estructura de la carta de los Efesios. Então, no primeiro capítulo dessa carta, Entonces, en el primero capítulo de esta carta, tem uma correspondência com a restauração do templo. tiene que ver con la restauración del templo. Ou seja, a nossa posição em Cristo. O sea, nuestra posición en Cristo. Isso está registrado em Efésios 1, no versículo 3. Esto está registrado en Efesios 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos el cual nos ha bendecido con toda suerte de bendiciones espirituais espirituales nas regiões celestiais em en Cristo. las regiones celestiales en Cristo. A segunda parte Y la segunda parte fala da restauração do culto. habla de la restauración del culto. Isso também tem uma correspondência com a estrutura de Efésios. Y esto, por supuesto, también tiene una relación con la estructura de Efesios. Porque isso nos fala de como devemos andar na casa de Deus. Porque eso nos dice de cómo debemos andar en la casa de Dios. O culto não é apenas quando nós levantamos as nossas mãos e cantamos louvor. El culto no se trata apenas de cómo nosotros levantamos nuestras manos y alabamos al Señor. Mas, de fato, a maneira em que vivemos diante do Senhor e dos homens. Pero, de hecho, la manera como nosotros vivimos delante del Señor y de los hombres. Então, em Efésios capítulo 4, Entonces, Efesios capítulo 4, desde o versículo 1, empezando en el versículo 1, então diz, rogo-vos eu, pois o preso do Senhor, entonces dice, ruego vos, yo, el preso del Señor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Assim também como Efésios 5, versículo 2, Así también Efesios 5, versículo 2, quando diz andar, quando diz andar em amor, cuando dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, Amén. ofrenda y sacrificio a Dios
en olor suave. Amém. E a restauração dos muros Y la restauración de los muros corresponde com Efésios 6, versículo 13. está relacionada con Efesios 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. aí estão os muros, aí estão os muros. Aquí tenemos los muros. Depois de tomada a armadura de Deus, Después que tomamos la armadura, el elmo del Señor, permanecemos firmes. permanezcamos firmados. Então, amados, Entonces, amados, enquanto aqueles da primeira leva trabalhavam na edificação, enquanto aquellos de la primera parte trabajaban en la edificación, começaram então as oposições, empezaron entonces las oposiciones e a edificação cessou. y la edificación se cerró. Isso é sempre o que acontece conosco. Esto siempre pasa con nosotros. Quando nós não nos envolvemos com nada, Cuando nosotros no estamos involucrados en nada, no que diz respeito à casa de Deus, en aquello que habla sobre la casa de Dios, dificilmente temos lutas na vida cristã. es muy difícil que tengamos luchas en la vida cristiana. Mas no momento em que colocamos as nossas mãos Pero en el momento que nosotros ponemos nuestras manos embaixo da misericórdia e graça de Deus, bajo la misericordia y gracia del Señor, de Dios, para servi-lo, para servir a Él, aí começam então os problemas. entonces nosotros empezamos a tener los problemas. Então, no capítulo 5 de Esdras, Entonces, en el capítulo 5 de Esdras, o Senhor levanta dois profetas. el Señor levanta dos profetas. Esses são Ageu e Zacarias. Esos son Ageu y Zacarías. Porque sempre quando as coisas não estão indo bem, Porque siempre cuando las cosas no van bien na casa de Deus, en la casa de Dios, o Senhor precisa levantar os seus profetas. es importante que el Señor levante sus profetas. Então, quando chegamos no livro de Ageu, Entonces, cuando nosotros llegamos en el libro de Ageu, nós descobrimos através desse profeta nosotros descubrimos a través de ese profeta o que de fato estava acontecendo lo que de hecho estaba ocurriendo naquele cenário en aquel escenario. e o porquê a edificação havia parado. Y entendemos también por qué la edificación se había parado. Porque quando nós olhamos em Esdras, Porque cuando miramos a Esdras, nós observamos que a oposição fez com que a obra cessasse. nosotros observamos que la oposición hizo con que la obra cesase. Mas quando nós observamos Ageu, Pero cuando observamos a Ageu, e quando Deus pontua os problemas que estão ocorrendo naquele tempo, y cuando Dios habla de los problemas que están ocurriendo en aquel tiempo, através do profeta, por medio del profeta, de uma forma mais específica, y de una manera más específica, nós vamos observar que não foi exatamente a oposição que fez parar. nosotros observamos que no fue exactamente la oposición que hizo parar la obra. Vamos continuar meditando no assunto, irmãos. Vamos a meditar en el asunto, hermanos. A primeira coisa que nos chama a atenção nesse livro, Y la primera cosa que nos llama la atención en este libro, eu vou convidar os meus irmãos a irmos a Ageu, capítulo 1. voy a invitar a los hermanos para que vamos a Ageu, capítulo 1. E, em grande parte, estou passando por alto
estoy haciendo una visión panorámica por causa do nosso tempo, por el tiempo, mas entendendo que meus irmãos têm conhecido o contexto desse livro. pero llevamos en cuenta que los hermanos conocen el contexto de ese libro. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção nesse livro. Entonces, la primera cosa que nos llama la atención en ese libro. Então, aqui nós já vamos entrar na experiência coletiva. Entonces, aquí nosotros accedemos a la experiencia colectiva Do aspecto intermediário del aspecto intermedio da obra de Deus de la obra de Dios na construção do templo. en la construcción del templo. Então, o que nos chama a atenção, Entonces, o que nos llama la atención capítulo 1, no versículo 2. en el capítulo 1, versículo 2, Assim fala o Senhor dos Exércitos. así ha hablado Jehová de los ejércitos. Essa expressão, irmãos, Y esta expresión, hermanos, 14 vezes em apenas 2 es capítulos. observada 14 veces en solamente 2 capítulos. Apenas 2 capítulos. Solamente 2 capítulos. A expressão Javé de Sabaote. La expresión Yahvé Sabaoth, Ela aparece 14 vezes. ella aparece 14 veces. Nós sabemos que isso não é obra do acaso. Y nosotros hemos conocido que eso no es obra pequeña, cualquiera. Porque quando olhamos para isso que ocorreu com eles, Porque cuando miramos a esto que a ellos pasó, imediatamente nós olhamos para a nossa própria realidade. inmediatamente nosotros miramos a nuestra realidad. E lembramos que passamos agora na realidade espiritual. Y le acordamos ahora que pasamos a una realidad espiritual. Aquilo mesmo que eles viveram na tipologia. Aquel mismo que ellos han vivido en la tipología. Então, irmãos, isso deve chamar a nossa atenção. Entonces, hermanos, esto debe llamar nuestra atención. Isso deve ser um compartilhar muito simples. Esto debe ser un compartir muy, muy sencillo. E queira Deus que possamos entendê-lo perfeitamente. Quiera el Señor que nosotros podamos entenderlo perfectamente. O assunto é que quando estamos em obra de edificação, amados, El tema es que cuando nosotros hablamos de la obra de la edificación, amados, então estamos em guerra. entonces nosotros estamos en batalla, en guerra. Estamos em guerra. Quando saímos de Ramsés, Cuando salimos de Ramsés, lá ainda na tipologia, allá aún la tipología, e quando passamos em Moisés na nuvem e no mar, y cuando hemos pasado en Moisés en la nube y en el mar, nós não fomos introduzidos à teologia da prosperidade. nosotros no fuimos involucrados en la teología de la prosperidad. Nós entramos no deserto. Nosotros accedemos a el desierto, Um lugar árido, um lugar muito difícil. un sitio muy árido y muy difícil. Ainda que o próprio Senhor disse, Aunque el propio Señor ha dicho, e Moisés falou a Faraó, y Moisés también ha hablado a Faraón, deixa meu povo ir, deja mi pueblo ir para que me celebre uma festa no deserto. para que me celebren una fiesta en el desierto. Então, ainda que o deserto seja um lugar difícil, Aunque el desierto sea un sitio muy difícil, ele pode chegar a 50, 60 graus Celsius durante o dia. él puede llegar a 50 o 60 grados Celsius todos los días. E à noite, Y por la noche ele pode chegar abaixo de zero. puede llegar abajo de cero. Serpentes mais perigosas do mundo se encontram lá.
Las culebras más peligrosas del mundo se encuentran allá. Mas nesse mesmo lugar difícil, Pero en este mismo lugar difícil, os desafios, de muchos retos, é nesse mesmo lugar que o Senhor tem colocado o seu povo. es en el mismo sitio a donde el Señor ha puesto su pueblo, sus hijos, Para lhe celebrar uma festa no deserto. para que podamos celebrar a Él una fiesta en el desierto. Também, irmãos, não tem só serpentes. Hermanos, el desierto también no tiene solo culebras, serpientes. Esse é um aspecto negativo do tema. Y ese es el aspecto negativo del asunto. Mas no deserto também estão os maiores telescópios do mundo. Pero en el desierto también están los mayores telescopios del mundo. Quando você e eu nos encontramos por lá, Entonces, cuando usted y yo nos encontramos allá, bom, esse é o momento onde a nossa visão é mais ampliada. ese es el momento a donde nuestra visión es mucho más amplia. Então, se estamos em guerra, amados, Entonces, si nosotros estamos en guerra, amados, por estar em processo de edificação, por estarmos en el proceso de edificación, então precisamos de uma provisão para a batalha. entonces nosotros necesitamos de una provisión para la batalla. Eu tenho falado com meus irmãos desde o primeiro dia. Y es precisamente esto que yo tengo hablado con mis hermanos desde el primer día. Diante dos desafios da vida no aspecto intermediário, Delante de los retos de la vida en el aspecto intermedio, precisamos de provisão. nosotros necesitamos provisión. Quando cremos na provisão de Deus pela promessa, Y cuando nosotros creemos en la provisión de Dios por la promesa, então nós prevalecemos entonces nosotros prevalecemos para todos os desafios. en contra de todos los desafíos, los retos. Qual a provisão para esse caso? Qual a provisão? ¿Y cuál es la provisión en este caso? No caso de batalha, En el caso de una batalla, no caso de desafio. en el caso de los retos. Isso por estarmos em processo de edificação. Y esto por estamos en el proceso de edificación. Só existe uma provisão. Solo hay una provisión. O general de guerra, Solo un general de guerra, o Senhor dos exércitos. el Señor de los ejércitos. Isso é maravilhoso, irmãos. Y eso es maravilloso, É hermanos. só que ele aparece 14 vezes nesse livro. No es casualidad que él aparece 14 veces en este libro. Porque se estamos em luta, Porque si nosotros estamos en lucha, se estamos em batalha, si estamos en batalla, está na hora do exercício da fé. es también la hora del ejercicio de la fe, De crer de creermos que há um general de guerra, que hay un general de guerra, que há um general de batalha. que hay un general de batalla. O estranho, irmãos, é que todas as guerras Es curioso, hermano, que todas las guerras, as altas patentes nunca vão à frente. las personas de alto rango nunca van adelante, Porque se o rei for atingido e morrer, porque si el rey fuera atingido y se muera, então perde-se a batalha. entonces la batalla es perdida. Porém, nesse caso, Pero en este caso, no nosso caso, nuestro caso, o general está à frente da batalha. el general está al frente de la batalla. Ele diz: minha é a guerra. Y él dice, mía es la guerra. Porém, ele quer que guerreamos nas suas guerras, nas suas batalhas.
pero Él quiere que nosotros también seamos guerreros en sus batallas, en sus guerras. Mas ele mesmo é a provisão. Pero Él mismo es la provisión. O material bélico para essa batalha El suministro de la guerra, el material de la guerra, é a provisão com que contamos. es la provisión con que nosotros podemos contar. Amém. É o nosso general. Amén, hermanos, es nuestro general. E as baixas que temos na batalha? Y las bajas que tenemos en la batalla. Esse é o preço da vida natural da nossa própria alma. Ese es el precio de la vida natural de nuestra propia alma. Isso é maravilhoso, irmãos. Y eso, hermanos, es maravilloso. Que antes de Deus dar o diagnóstico, Porque mismo antes de Dios decir el problema, el diagnóstico, o que estava acontecendo, que fez parar a edificação, de aquello que estaba ocurriendo que hizo parar la edificación, antes mesmo de dar o diagnóstico do que estava errado, antes mismo de ofrecer el diagnóstico de aquello que estaba con errores, ele se apresenta como general de guerra. Él se presenta como general de guerra. Ele está dizendo em outras palavras: Y él está nos hablando en otras palabras. eu estou à frente. Es decir, yo estoy al frente. A guerra é minha. La guerra es mía. Eu nunca perdi uma batalha. Yo nunca he perdido una batalla. Você vê o quanto é importante, irmãos, a fé. Mira, hermanos, cómo es importante la fe Para que possamos caminhar. para que nosotros podamos caminar. Não só a fé salvífica do nosso espírito, No solamente la fe salvífica de nuestro espíritu, mas a fé que nos permite andar em vitória durante os dias da nossa peregrinação. pero la fe que nos ha permitido andar en victoria en los días de nuestra peregrinación en la tierra. Bendito seja o nome do Senhor. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 2, En el versículo 2, o diagnóstico nos parece ser um tanto estranho. el diagnóstico se nos presenta un poco raro. Vamos ler juntamente, irmãos. Vamos a leer juntamente, hermanos. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Mas em Esdras nos é relatado Pero en Esdras nos es relatado que as oposições que fizeram o trabalho parar que las oposiciones que han hecho el trabajo cesar foram através de pessoas. fueran por medio de personas. Isso significa que a oposição Y esto queda claro que la oposición fez parar a edificação? É uma pergunta. parar la edificación, la oposición hizo parar la edificación, es una pregunta. Então, eu vou perguntar novamente para que meus irmãos meditem comigo. Entonces yo voy a preguntar nuevamente para que mis hermanos hagan esta meditación conmigo. Então, em Esdras nos é relatado Entonces en Esdras nos es relatado que as oposições que fizeram o trabalho parar que las oposiciones que hicieron que el trabajo cesara foram através de pessoas. fueron por medio de personas. Então, isso significa que a oposição fez parar a edificação? Entonces la pregunta, ¿eso significa que la oposición hizo parar
la obra la... Me parece que não, amados. A mí me parece que no, hermanos. A oposição serviu para expor o coração indiferente. La oposición hizo nada más que exponer el corazón indiferente, Desinteressado el corazón que no tenía interés, pela mudança de prioridade. no tenía interés por el cambio de la prioridad. A edificação parou Entonces la edificación cesó porque houve uma mudança de prioridade. porque hubo un cambio de prioridad. Eles começaram a envolver com as coisas deles mesmos. Ellos empezaron a involucrarse en las cosas de ellos mismos. Eles deixaram a casa para o qual eles foram para edificar. Ellos han dejado la casa a la cual ellos mismos fueron a edificar. E começaram a se envolver com as suas próprias casas. Y empezaron a involucrarse con sus propias casas. Claro que a oposição existe, Sí, es evidente que la oposición existe. não temos dúvida disso. Nosotros no dudamos de esto. Mas sabe o que ela faz? Pero usted sabe o que ella hace. Ela expõe o nosso coração. Ella expone nuestros corazones. Ela mede em nós exatamente aquilo que queremos ou não queremos. Es como fuera una talla que mide en nosotros lo que queremos y lo que no queremos. O inimigo, irmãos, e as oposições El enemigo y las oposiciones não podem frustrar o propósito divino. no pueden impedir el propósito divino. Eles servem apenas como servos. Ellos sirven solamente como siervos Para revelar o nosso próprio coração. para revelar lo que hay en nuestro propio corazón. O que nos faz parar. Y esto nos hace parar. O que nos faz parar O que nos hace parar é quando tiramos os nossos olhos do Senhor. es cuando nosotros quitamos nuestros ojos del Señor E passamos a olhar para nós mesmos. y empezamos a mirar a nosotros mismos, Inclusive os nossos próprios interesses. aún nuestros propios intereses. Então, irmãos, por um lado, nós já temos a regeneração do Espírito. Entonces, hermanos, de una manera nosotros, de una parte, nosotros ya tenemos la restauración Do del Espírito. del Sim. Espíritu. Sim, mas Deus não quer só o espírito humano. Pero Dios no solamente quiere el Espíritu, hermanos. Ele quer o homem integralmente. Él quiere el hombre como un todo, integralmente. Ele quer todo o nosso ser para ele. Él quiere todo nuestro ser para Él. Só comprou a regeneração. Él no solamente ha comprado la regeneración, Santificação, também a glorificação. también la santificación y la glorificación. Então, o tempo da nossa peregrinação aqui, agora, Entonces, el tiempo de nuestra peregrinación aquí, ahora, é para que esses fatos escondidos em nossos corações es para que estos hechos que están escondidos en nuestros corazones sejam retirados, sejam substituídos por Cristo. sean quitados, sean reemplazados por Cristo. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Então, para que serviu aquela oposição? Entonces, ¿para qué sirve aquella oposición? Para expor um coração indiferente e desinteressado. Para exponer un corazón indiferente y sin interés. Nós podemos orar e dizer para o nosso Deus: Entonces nosotros podemos orar y decir a nuestro Dios: Senhor, queremos trabalhar para Ti. Señor, nosotros queremos trabajar para ti. Senhor, queremos servir ao Senhor.
Señor, nosotros queremos te servir. Queremos junto contigo colocar essa grande tenda em Apocalipse 21. Señor, nosotros queremos juntamente contigo poner esta gran tenda de Apocalipsis 21. Então o Senhor, sabendo quem nós somos, Entonces, el Señor que conoce quién somos nosotros, então Ele nos coloca em provas. entonces Él nos pone en las pruebas, Mas não é para ver se somos capazes ou não. pero no para medir si nosotros somos capaces o no, Mas é para que a gente mesmo veja pero es para que nosotros mismos podamos mirar aonde de fato está o nosso coração. a dónde de hecho está nuestro corazón. Então, quando o nosso coração não está ajustado, irmãos, pela palavra do Senhor, Entonces, cuando nuestros corazones no están dispuestos de acuerdo con la palabra del Señor, então eles vão revelar aquilo que eles de fato são. entonces nuestros corazones revelan aquello que de hecho son. Então, um mínimo de prova Entonces, una pequeña prueba, a todo aquele interesse de edificar a casa vai embora. y todo aquel interés de la edificación de la casa se va. E a única Sim. coisa que fica, e o único que fica, Y lo único que queda, que permanece, é um coração individualista. es un corazón individualista. O Senhor nos guarde dessas coisas, irmãos. Que el Señor nos guarde de esas cosas, hermanos. E que nesse tempo de prova que passamos aqui, Y que en estos tiempos de prueba que nosotros hemos vivido aquí, tudo isso possa ser tratado diante dele. que todo esto pueda ser tratado delante del Señor. Então, esse é o diagnóstico nesse processo intermediário. Entonces, este es el diagnóstico en estos tiempos intermedios. Desinteresse. Desinterés o falta de interés. Sim, falta de prioridade. No tenemos prioridad. Que o Senhor nos ajude, amados, Que el Señor nos ayude, hermanos, a não desistir agora, que nosotros no desistamos ahora nem mudar a ordem de valores em nossos corações. y tampoco cambiar la orden de valores en nuestros corazones. Sigamos em frente sempre, Sigamos en frente siempre, tendo em vista o final do trabalho. mirando el fin del trabajo. Então, o Senhor, na sua bondade, Entonces el Señor, en su bondad, nos dará também o antídoto. también nos dará la medicina. Sim, nós podemos ver no versículo 8, Nosotros podemos leer en el versículo 8 que na misericórdia de Deus, que en su misericordia Ele não mostra apenas o problema, el Señor enseña no solo el problema, mas Ele mostra a solução do problema. pero enseña también la solución del problema. Então, o versículo 8 diz: Subi o monte e trazei madeira. Entonces el versículo 8 dice, subid al monte y traed madera E edificai a casa, y reedificad la casa. edificai a casa, e dela me agradarei. Y de ella me agradaré. Serei glorificado, diz o Senhor. Y yo seré glorificado, dice el Señor. Qual é a maneira, irmãos, de corrigirmos Entonces, ¿cuál es la manera de corregirnos o desinteresse na casa de Deus em nossos corações? el desinterés de la casa de Dios en nuestros corazones? O Senhor, usando o profeta, Ele nos ensina como sair disso. El Señor, usando el profeta, nos ha enseñado cómo salir de esto. Ele diz: Subi ao monte, Él dice, subid al monte, trazei madeira traed madera e edificai a casa.
y reedificad la casa, e dela me agradarei, y de ella me agradaré, e eu serei glorificado. y yo seré glorificado. Então, não é um caminho fácil, amados. Entonces, hermanos, este camino no es un camino sencillo, Nada é fácil. y nada es sencillo. Pode ser simples, Puede que sea simple, mas não é fácil. pero no es sencillo. É um caminho de subida. Es un camino de subida. Ele diz: subi ao monte Subid al monte e trazei madeira. y traed madera. Então, nossa carne não vai querer subir. Entonces nuestra carne no va a querer subir. Ela não gosta de subir. A ella no le gusta subir, Mas é necessário subir. pero es necesario subir. E de uma forma responsável, Y de manera responsable, como tipificado na madeira. como es una tipificación en la madera. A madeira fala da natureza humana. La madera habla de la naturaleza humana. Então, isso fala da responsabilidade humana. Entonces habla también de la responsabilidad humana. Há uma necessidade de subir à presença do rei. Existe una necesidad de subir a la presencia del rey, Porque os materiais próprios dessa edificação porque los materiales particulares propios de la edificación é ele mesmo. es el mismo. Não se trata de materiais terrenos. No estamos hablando de materiales terrenos. Não é uma obra que fazemos com os nossos materiais. Y por supuesto, hermanos, esta no es una obra que hacemos con nuestros materiales. Realmente o que fazemos com as nossas mãos é madeira, feno e palha. De hecho, lo que hacemos con nuestras manos es madera, heno y hojarasca. O que conseguimos como ouro, prata e pedras preciosas somente na presença dele. Lo que logramos con oro, plata y piedras preciosas es solamente en la presencia de Él. Então, essa experiência que eles estão vivendo, Entonces, las experiencias que ellos ahora están viviendo, de alguma forma, está nos ensinando, amados. de alguna manera también nos ha enseñado, hermanos, Também estamos num processo de edificação. que nosotros también estamos en el proceso de edificación. E que essa obra não pode cessar. Y además que esta obra no puede cesar, Porque Deus não quer uma tenda no meio do caminho. porque Dios no quiere una tienda en medio del camino. Ele quer uma casa pronta para a sua morada em plenitude. Él quiere una casa terminada, alistada para su morada en plenitud. E tem nos chamado para que juntos edifiquemos com Ele. Y nos ha llamado para que juntos con Él edifiquemos. Então, somente na presença dEle, Entonces, solamente en su presencia, chegando-vos para Ele, diz Pedro, llegando-vos para Él, dice Pedro, a pedra que vive, la piedra que vive, reprovada pelos homens, desechada por los hombres, mas para com Deus eleita e preciosa. pero para con Dios eleita y preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados. Então, esses são os dois pontos que nós precisamos unir aqui. Entonces, estos son los dos puntos que nosotros necesitamos unir aquí, hermanos. Chegando-vos para Ele, Llegando-vos a Él, sois edificados. sois edificados. Então, por isso mesmo, ele diz, subi ao monte. Entonces, por esto mismo Él dice, subid al monte. Esse é o monte da sua presença. Y esto, por supuesto, es el monte de su presencia. E essa presença colocará o nosso coração na devida ordem. Y esa presencia pondrá nuestros corazones en la debida orden. Quando nós estamos envolvidos com as coisas naturais, amados, Cuando nosotros nos involucramos con las cosas naturales, amados hermanos, dificilmente conseguimos sair delas.
es muy difícil que nosotros alcancemos salir de ellas. Lembro da experiência que certa vez o nosso irmão Watmani contou. Yo me acuerdo de una experiencia que una vez nuestro hermano Watmani nos habló. Quando você está navegando em um rio Cuando usted está navegando en un río e você encontra pela frente uma grande pedra, uma grande roca, y usted encuentra en su frente una gran piedra, una gran roca, e você já não consegue passar. y usted no consigue seguir adelante, Então, qual é a maneira de resolver o problema? entonces, ¿de qué manera se resuelve el problema? Você desce do barco e retira a pedra? Bájase del barco y quita la piedra, Ou você espera o nível da maré subir o usted espera que el nivel del mar suba para que a pedra fique submersa para que la piedra se quede bajo el mar e você então possa passar? y usted entonces pueda seguir. Então, nessa figura que nós Entonces, ensina, esa figura que nuestros hermanos nos enseña é exatamente isso que acontece no nosso viver. es exactamente esto que pasa en nuestro vivir. No processo de edificação que vai se dando em nós, En el proceso de edificación que pasa con nosotros, nós achamos nosotros hallamos e até temos a certeza y hasta tenemos la certeza que podemos realmente ser edificados em nós mesmos. que de hecho podemos ser edificados en nosotros mismos. Mas é como tirar aquela pedra do rio. Pero es como quitar aquella piedra del río. Mas o Senhor não está enganado contra nós, amados. Pero el Señor no se engaña con nosotros. Então a palavra dele, Entonces su palabra, como remédio como medicina, para nos tirar de nós mesmos, para nos sacar de nosotros mismos, para retirar do nosso coração esse desinteresse, para sacar de nuestros corazones estos desintereses para colocar ordem de prioridade no nosso ser. y para poner orden de prioridad en nuestro ser. Ele fala uma palavra através do profeta para todos nós. Él habla una palabra por medio del profeta para todos nosotros. Subir ao monte. Subid al monte. Esse é o nível d'água que precisa subir, irmãos. Y ese es el nivel de la agua que necesita subir, hermanos. A fim que a pedra das dificuldades da nossa vida fique submersa. De manera que la piedra de las dificultades de nuestras vidas se quede submersa. Isso é muito importante, irmãos. Y esto, de hecho, hermanos, es muy importante. Essa é a forma de nós não distrairmos na obra do Senhor. A lo mejor es la manera de nosotros no distraernos en la obra del Señor. Bendito seja o seu nome. Y alabado sea su nombre. Então, qual o diagnóstico desse tempo intermediário? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de estos tiempos intermedios? Irmãos, quando começamos a parar, Hermanos, cuando nosotros paramos, isso quer dizer desinteresse. y eso quiere decir desinterés. Então, precisamos permitir que o Senhor corrija os nossos corações quanto a isso. Entonces necesitamos que el Señor corrija nuestros corazones en cuanto a esto. E qual o antídoto para ficar livre da indiferença? ¿Y cuál es la medicina para quedar liberado de la indiferencia? Subir à presença do Rei. Nosotros debemos subir a la presencia del Rey E edificar com Ele e para Ele. y hacer una edificación con Él y para Él. Assim como Paulo diz a Timóteo em 2 Timóteo 2:1.
Assim mesmo como Pablo disse a Timoteu, em 2 Timoteu 2:1. Tu, pois, meu filho, Tú, pues, mi hijo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. fortifícate en la gracia que hay en Cristo Jesús. Irmãos, ele vai passar a Timóteo grandes responsabilidades. Hermanos, él va a impartir a Timoteo gran responsabilidad. Mas antes de qualquer responsabilidade, Pero antes de cualquier responsabilidad, alguém precisa ser fortalecido na graça. alguien necesita ser fortalecido en la gracia. Isso também é subir ao monte. Y eso también es subir al monte. Lembro também que Paulo, em Efésios, capítulo 3, Me acuerdo también que Pablo, en Efesios capítulo 3, a partir do versículo 14, ele diz: a partir del versículo 14 dice: Por esta causa me ponho de joelhos. por esta causa doblo mis rodillas. Dificilmente Paulo se encontra de joelhos. Es difícil que Pablo se encuentre de rodillas. Não me lembro de passagens em que Paulo está de joelhos. Yo no me acuerdo de otras pasajes a donde Pablo esté de rodillas. Mas há um encargo e há uma causa no coração de Paulo. Pero hay un encargo y una causa en el corazón de Pablo. A causa de Paulo não é estucar a sua própria casa. Y la causa de Pablo no es construir su propia casa. Paulo está de joelho por uma causa. Pablo está de rodillas por una causa. Ele diz para que, segundo as riquezas da sua glória, Y él dice, para que según las riquezas de su gloria, os conceda que sejais fortalecidos com poder vos conceda que seáis fortalecidos, corroborados con potencia no homem interior. en el hombre interior. Paulo sabia, amados, Pablo sabía, amados hermanos, que o avanço da igreja no Novo Testamento que el avance de la iglesia en el Nuevo Testamento dependia de uma base muito segura. dependía de una base muy segura. E essa base era o fortalecimento do homem interior. Y la base era el fortalecimiento del hombre interior. Isso também é subir ao monte. Y eso también es subir al monte. Ainda um outro texto de Ageu, capítulo 1, Hay también un otro texto de Ageo, capítulo 1, no versículo 12 a 14. en el versículo 12 a 14. Então ouviu Zorobabel. Entonces oyó Zorobabel. Então nós já temos aqui um diagnóstico. Entonces aquí nosotros ya tenemos un diagnóstico. Deus já deu o remédio. Dios ya ha suministrado la medicina. Amém. E agora eles receberam a medicina. Y ahora ellos han recibido la medicina. Porque no versículo 12 diz assim: Porque en el versículo 12 dice así: Então ouviu Zorobabel. y oyó Zorobabel. O ouvir é onde tudo começa, amados. El oír es a donde todo empieza, amados hermanos. Nosso Deus libera a sua palavra. Nuestro Dios ha liberado su palabra. Nós precisamos colocar os nossos ouvidos atentos às suas orientações. Y nosotros necesitamos poner nuestros oídos con atención a sus orientaciones. Porque a fé vem pelo ouvir. Porque la fe viene por el oír. E o ouvir a palavra de Deus. Y el oír la palabra de Dios. Então é isso que nós sempre precisamos. Entonces es esto que nosotros siempre necesitamos. Porque existe um general de batalha que vai à frente da guerra. Porque hay un general de la batalla que va delante de la guerra. Então, quando nós ouvimos isso,
Entonces, cuando nosotros oímos esto, essa é a palavra de Deus. esta es la palabra de Dios. Ela vai gerar a fé em nós. Entonces, la palabra de Dios genera fe en nosotros. Então ouviu Zorobabel. Entonces, oyó Zorobabel E diz, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. y oyó Zorobabel, hijo de Selatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió al pueblo delante de Jehová. Então, ouvir aqui inclui toda a liderança, todos aqueles que estão à frente na obra do Senhor. Entonces, aquí, hermanos, el oír involucra todo el liderazgo, aquellos que están al frente de la obra del Señor. Mas também diz, e todo o resto do povo. Pero también habla todo el resto del pueblo. E aqui tem algo maravilhoso a partir desse ouvir. Y aquí, hermanos, hay algo maravilloso a partir de esto oír. E diz, e temeu o povo diante do Senhor. Y dice, temió el pueblo delante de Jehová. O ouvir nos gera temor, amados. El oír genera temor, amados. É a fé que não está colocada em nós mesmos, em nossos atos. Es la fe que no está puesta en nosotros mismos, en nuestros actos. E o versículo 14 diz, Y el versículo 14 dice, e o Senhor levantou. y despertó Jehová. Então preste atenção nisso, amados. Entonces, fíjese en esto, amados. São hermanos. 3 verbos importantes. Y aquí nosotros tenemos 3 verbos importantes. Ellos oíram, Por isso temeram. y por eso temerán, E quando temeram, y cuando han temido, o Senhor os levantou. el Señor se ha levantado. Isso é muito importante, irmãos. Y eso es muy importante, hermanos. Então, ouviu, Entonces, oír, quando ouvimos, cuando oímos, sabemos com quem podemos contar. nosotros sabemos con cuáles podemos contar. Mas também temeu. Pero también temió. Tememos. Quando ao ouvir, Cuando al oír, descobrimos quem está no comando. nosotros descubrimos quién está en el mando. Assim é, irmão. Así es, hermanos. Ele levantou. Y levantó. Essa é a nossa base Y esa es nuestra base para estarmos de pé. para que nosotros estemos en pie. Nunca a base será a força do nosso braço. Nunca la base será la fuerza de nuestro brazo. Então aqui termina essa primeira sessão. Entonces, aquí cierra la primera sesión. Nós vamos entrar na segunda sessão. Y nosotros vamos a adentrar en la segunda sesión. De forma mais objetiva, por causa do nosso tempo. De manera más objetiva por el tiempo. Então, após 23 dias, Entonces, después de 23 días, nós temos um novo diagnóstico nosotros tenemos un nuevo diagnóstico através do mesmo profeta. mediante el mismo profeta. Aqueles que subiram o monte e levaram madeira e começaram... Perdão. Aquellos que subieron al monte y llevaron madera,
começaram a enfrentar outro problema. empezaron a tener otro problema, Porque sempre é assim na nossa vida, irmãos. porque siempre ha pasado así en nuestras vidas, hermanos. Então, de jornada em jornada, Entonces, de jornada en jornada, nós vamos aprendendo as lições. nosotros aprendemos tareas, lecciones. Quando aprendemos uma lição em uma jornada, Cuando nosotros aprendemos una tarea en una jornada, isso não quer dizer que já podemos entrar definitivamente em Canaã. eso no quiere decir que ya podemos adentrar directamente en Canaán. A única coisa que quer dizer, La única cosa que quiere decir, quando nós aprendemos uma lição, cuando nosotros aprendemos una tarea, una lección, é que provavelmente o Senhor mudará o nosso acampamento. es que probablemente el Señor cambiará nuestro acampamento Para uma nova lição. para una nueva lección. Vocês perceberam que o problema que nós estamos vivendo mundialmente é uma espécie de acampamento mudado? Ustedes han aprendido que la situación que nosotros estamos viviendo mundialmente es un aspecto de un campamento cambiado. Parece que de fato mudou o acampamento. Nos parece que de hecho ha cambiado el campamento. Parece que o Senhor quer nos introduzir a uma nova experiência a partir dessa realidade. Parece que el Señor quiere nos introducir a una nueva experiencia a partir de esta nueva realidad. Então ponha atenção nisso, amados. Entonces, fíjense en esto, amados. Não é hora de nos distrairmos. No es hora de nosotros nos distraernos. É um novo desafio que temos dentro do processo intermediário. Este es un nuevo reto que nosotros tenemos en el proceso intermedio. E a pergunta é, como vamos responder a isso? Y la pregunta es cómo nosotros vamos a contestar a esto. Muitos irmãos e irmãs sempre diziam, Muchos hermanos y hermanas siempre decían, nós, de um modo geral, nosotros en general, que não tínhamos tempo, que nosotros no teníamos tiempo, que muitas coisas nos ocupavam o tempo. que muchas cosas nos robaban, nos quitaban el tiempo. É quase parecido a essa primeira sessão que nós acabamos de ler. Y es muy cercano a esta primera sesión que nosotros acabamos de leer. Se não temos tempo para edificar para Deus, Si nosotros no tenemos tiempo para la edificación para Dios, mas temos tempo para edificar para a nossa família e para nós mesmos, pero tenemos tiempo para la edificación de nuestra familia y para nosotros mismos, então pode ser que a ordem de prioridade em nossos corações também esteja errada. entonces puede que la orden de la prioridad en nuestros corazones también esté errada. Então parece que de alguma forma o acampamento foi mudado. Entonces parece que de alguna manera el campamento fue cambiado. E de alguma forma parece que também começou a nos sobrar muito tempo. Y de alguna manera también parece que nos ha quedado mucho tiempo libre. E a minha pergunta é, amados, Y la pregunta es, amados hermanos, será se estamos em prova nessa questão? ¿será que nosotros estamos en prueba en esta cuestión? Será se agora o Senhor dispôs o tempo que nós não tínhamos? Podemos decir que ahora el Señor nos ha dado el tiempo que antes nosotros no teníamos. E a segunda pergunta surge: Y hay también una otra interrogante. de que maneira nós estamos usando esse tempo? ¿De qué manera nosotros estamos utilizando estos tiempos? Então, O o que eu quero dizer aos meus irmãos Entonces, o que yo deseo decir a mis hermanos é que nada na nossa vida acontece por acaso. es que nada, absolutamente nada en nuestras vidas ocurre por casualidad. Sim. De
espiritualidad. O Senhor é quem está cuidando de todos os detalhes, El Señor cuida de todos los detalles, mas nós precisamos ter os olhos abertos pero nosotros necesitamos mantener los ojos abiertos para vermos em que processo estamos, para que podamos mirar en qué proceso nosotros estamos, em que parte estamos do processo a dónde estamos ubicados en el proceso e qual é o tempo dessa visitação. y cuál es el tiempo de esta visitación del Señor. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Então, após aqueles 23 dias, Entonces, después de aquellos 23 días, um segundo diagnóstico através do mesmo profeta. un segundo diagnóstico por medio del mismo profeta. Então, nós já sabemos que eles subiram o monte porque Zorobabel e todo o povo ouviram a voz do Senhor. Entonces nosotros ya sabemos que ellos subieron al monte porque Zorobabel oyó y todo el pueblo oyó la voz del Señor. Mas logo depois apareceu um segundo problema. Pero luego después ha ocurrido un segundo problema. E o problema foi o enfraquecimento, Y el problema fue la debilidad, o esgotamento ou abatimento. el agotamiento del pueblo. Será que é isso também que acontece conosco, amados? Y esto ocurre también con nosotros, Mas amados. o que aconteceu com eles? Pero ¿qué pasó con ellos? Eles retiraram os olhos da promessa e provisão divina. Ellos han quitado los ojos de la promesa y de la protección divina, A provisão divina. la provisión divina. E colocaram a mente na carne. Y pusieron sus mentes en la carne. Isso está registrado no capítulo 2, Y esto está aquí, hermanos, en el capítulo 2, no versículo 3. en el versículo 3. Vou pedir ao meu irmão Osíris para ler o versículo 3 e o versículo 4, por favor. Vamos a leer Ageo 2, 3 y 4. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Aleluia, irmãos. Aleluya, Os hermanos. mais velhos haviam visto a glória da casa, da primeira casa. Los mayores habían visto la gloria de la primera casa. E começaram a fazer algumas comparações. Empezaron a hacer algunas comparaciones, E isso os levou ao enfraquecimento. pero esto los llevó a la debilidad. Porque quando nós começamos a fazer comparações, Porque cuando nosotros empezamos a hacer comparaciones daquilo que era e daquilo que agora é, de aquello que era y de aquello que ahora es, então nós desviamos os nossos olhos do foco central. entonces nosotros desviamos nuestra mirada del punto central. Porque se Deus falou que vai fazer, Porque si Dios ha dicho que va a hacer, então Ele de fato, irmãos, vai fazer. entonces el de hecho va a hacer. E quando eles começaram a fazer essas comparações, Y cuando ellos empezaron a hacer estas comparaciones, porque eles viram a glória inicial do templo, porque habían visto la gloria inicial del templo, e agora eles estão vendo que esse não vai ficar igual àquele. y ahora ellos perciben que este de ahora no va a quedar igual a Então aquel. isso os levou ao enfraquecimento. Entonces eso os llevó a la debilidad, O esgotamento e o abatimento. agotamiento y también a la fraqueza.
Irmãos e irmãs, hermanos y hermanas, no processo intermediário que nos encontramos, en el proceso intermedio que nosotros estamos, as nossas comparações podem nos levar ao processo de total abatimento. nuestras comparaciones pueden nos llevar al proceso de total debilidad. Olharmos para trás e vermos Mirarmos hacia atrás y vermos o quanto Deus operou no passado. cuánto Dios ha hecho en el pasado. Não podemos fazer apenas isso. Nosotros no podemos hacer apenas esto. Nós precisamos nos lembrar. Nosotros necesitamos acordar. O mesmo Deus que operou ontem El mismo Dios que operó ayer, é o mesmo que opera hoje e eternamente. Él es el mismo que opera hoy y también eternamente. Então, esse foi o problema que eles encontraram naquele tempo. Y ese es el problema que ellos encontraron en aquel tiempo. 23 dias depois de um diagnóstico 23 días después de un diagnóstico de desinteresse, de desinterés, novamente o Senhor vai aprofundar sua obra neles. nuevamente el Señor va a aprofundar su obra en ellos. E mostrar novamente os seus corações equivocados. Enseñar a ellos nuevamente sus corazones equivocados. Deus não quer nos envergonhar, amados. Dios no quiere avergonzarnos, O que nós aprendemos nessas experiências O que nosotros aprendemos en esas experiencias é que precisamos confiar em Javé até o fim. es que necesitamos confiar en Yahvé hasta el fin. Se os nossos corações tiver qualquer confiança em nós mesmos, Si nuestros corazones estuvieran con confianza en nosotros mismos, isso em algum momento irá nos levar ao abatimento esto en algún momento nos llevará a la tristeza e ao desinteresse. y a el desinterés. Então, o antídoto contra o abatimento Entonces, el antídoto en contra la tristeza está exatamente nesse texto. está exactamente en este texto. Esforça-te Esfuérzate, e esforçai-vos. esforzaos. Então, ele está falando para nós individualmente e também coletivamente. Entonces, Él está hablando para nosotros individualmente, pero también colectivamente. Então, de que maneira podemos estar livres das comparações do passado e do futuro? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos librarnos de las comparaciones del pasado y del futuro? Porque se elas chegarem aos nossos corações, Porque si ellos llegaren a nuestros corazones, nós fatalmente estaremos desanimados. nosotros por fin estaremos desanimados. Lembre novamente desse texto, amados irmãos. Acuérdense nuevamente de ese texto, amados hermanos, Dessa maravilhosa expressão. de esta maravillosa expresión. O Deus que opera no passado El Dios que ha operado en el pasado, é o Deus que opera e que te guarda no presente. el mismo Dios es el que opera en el presente E ainda no futuro. y aún en el futuro. Porque Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Porque Él es el Dios de ayer, hoy y eternamente. Agora, olha que interessante, amados. Ahora mire, amados, qué interesante. Como se pode tirar força de uma pessoa abatida? ¿Cómo se puede sacar fuerzas de una persona que está abatida? Porque ele diz: trabalhai, Porque Él dice, trabajad, esforça-te, esforçai-vos. esfuérzate. Nós nunca entenderíamos esse texto se não seguíssemos o contexto.
Nosotros nunca podríamos entender ese texto si no tuviéramos el contexto. E qual é o contexto? ¿Y cuál es el contexto? Ele diz: esforça-te Él dice, esfuérzate, e esforçai-vos. esforzaos. E ele segue: Y él sigue, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Então não é o esforço do seu trabalho, irmão, que tira você do abatimento. Entonces, hermanos, mire que no es el esfuerzo de tu trabajo que te saca del abatimiento. É porque o texto diz: porque eu sou convosco, por isso esforçai-vos. Es porque el texto dice, yo soy con vosotros, por eso esforzaos. Então nós vemos novamente que esse é um movimento de fé. Entonces nosotros miramos nuevamente que ese es un movimiento de fe. Temos que nos agarrar mais uma vez no princípio da fé, amados. Nosotros hemos de nos aferrar nuevamente al principio de la fe E confiar plenamente nele. y confiar plenamente en Él. Não é o resultado do nosso trabalho apenas. Esto no es solamente el resultado de nuestro trabajo, É a nossa confiança nele mesmo. es nuestra confianza en Él mismo. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 15: Por esto Pablo dice en 1 Corintios 15, portanto, amados irmãos, por lo tanto, amados hermanos, sedes firmes e constantes, sed firmes y constantes, sempre abundante na obra do Senhor. siempre abundantes en la obra del Señor. Preste atenção nesse texto. Y fíjense en esto, Sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. sabiendo que nuestro trabajo no es vano en el Señor. Por que o trabalho não é vão? ¿Y por qué el trabajo no es vano? Agora nós entendemos por que ele não é vão. Ahora nosotros podemos entender por qué no es vano, Porque ele é feito no Senhor. porque es hecho en el Señor. Precisamos então seguir trabalhando. Necesitamos entonces seguir trabajando, Porque Deus não coloca, Deus não fixa a sua casa em um período intermediário. porque Dios no fija su casa en un periodo intermedio, Porém, no final do negócio. pero en el fin del tema. Irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas, que mais essa porção das Escrituras Sagradas possa nos encorajar que esta parte, esta porción de las Escrituras puedan nos encorajar a seguir em frente. a seguir adelante. Estamos agora em um processo circunstancialmente. Nosotros ahora estamos en una circunstancia, en un proceso Circunstancial, que coopera para o nosso máximo benefício. en un proceso que coopera para nuestro beneficio. Amém? E não tem um fim em si mesmo. Y no hay un fin en sí mismo. O fim é a glória, lembre-se. El fin es la gloria, acuérdese. Não importa o tamanho da prova e do desafio que você esteja passando. No importa el tamaño, la talla, el tamaño de la prueba que usted o el desafío que usted esté pasando. Porque essa prova não tem um fim em si mesmo. Porque esta prueba no tiene un fin en sí misma. O fim é que algo mais de Cristo seja formado em você e em mim. Y el objetivo o el fin es que algo más de Cristo sea hecho en usted y en mí. Deus não nos trouxe até aqui para ficarmos no caminho, amados. Dios no nos ha traído hasta aquí para nosotros quedarnos en el camino, amados. Pode ser que sim, de fato, hoje estamos vivendo uma mudança de acampamento. Puede que hoy nosotros de hecho estemos viviendo un cambio del campamento. Porém, não devemos mudar jamais a nossa relação. Pero nosotros no debemos cambiar jamás nuestra relación E comportamento com o Senhor. y manera de actuar con el Señor. Tudo está nas suas mãos e sob o seu controle e domínio.
todo está en sus manos y bajo su control y dominio. Lembremos-nos, amados, Acordémonos, amados, a cruz, la cruz, que é símbolo desse deserto, que é señal de este desierto, não tem fim em si mesma. no tiene un fin en sí misma. O fim do seu trabalho é a ressurreição e a vida. El fin de su trabajo es la resurrección y la vida. Então confiemos no Senhor. Entonces, hermanos, confiemos en el Señor. Sigamos em confiança no Senhor. Sigamos nosotros confiando en el Señor. Trabalhemos, amados. Trabajemos, amados. Animemo-nos uns aos outros. Animémonos unos a los otros. Até que Ele mesmo, por fim, hasta que Él mismo, en fin, tenha o que Ele desejou e deseja eternamente. Él mismo tenga o que desea eternamente. O Senhor os abençoe grandemente, amados. Que el Señor os bendiga grandemente, amados hermanos. Nós somos um só no Senhor. Nosotros somos uno en el Señor. E independente da nossa prova, Y independiente de nuestra prueba, há general de guerra, hay un general de guerra, há general de batalha hay un general de batalla que vai adiante de nós. que va adelante de nosotros. Bendito seja o seu nome, Bendito sea su nombre, para todo sempre. para todo el siempre. Obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, pela paciência de vocês. Muchas gracias, mis hermanos y mis hermanas, por su paciencia, Por nos ouvir até essa hora. por nos oír hasta esta hora. Que o Senhor possa retribuir a todos vocês. Que el Señor pueda retribuir a todos vosotros Com a sua bênção e com a sua presença. con su bendición y con su presencia. Vamos orar, amados. Oremos, amados hermanos. Irmãos Iris, por favor. Señor, te damos gracias, pues hemos podido estar delante de ti en esos días, mirando tu maravillosa gracia transmitida por medio de su palabra. Sim, Senhor. Y en estos tiempos de tan gran fragilidad, que Dios pueda nos bendecir, que pueda nos guardar Sim, Senhor. de todo mal, y que el Señor derrame su luz sobre nosotros y nos conceda su paz. Sim. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos que estamos teniendo juntos. Conceda, Señor, sabiduría a todos nosotros y continúe, Señor, hablando en nuestros corazones y nos permitiendo también entender más de tu palabra. Y que la misma palabra, Señor, no se quede como que perdida en nuestras mentes, en nuestros corazones, pero que pueda dar frutos para ti. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Señor, porque tú eres Dios eterno, tú eres nuestro general. Sí. Y ciertamente, Señor, tú nos ayudarás y nos llevarás a salvo a tu reino celestial. Esto anhelamos, Señor, esto queremos. Sí, y dependemos de ti, Señor. Pedimos que nos ayude, porque como hemos dicho en esta noche, en estos días, sin ti, nada podemos hacer. Dependemos totalmente de ti, de tu Espíritu, para que podamos seguir adelante. Ayúdanos, Señor. Muchas gracias por la vida de mis hermanos. Muchas gracias por la vida de Roger, por la palabra que el Señor ha colocado en su corazón. Muchas gracias por la vida de Orlando Tiz, nuestro amigo, nuestro hermano. Sí. Muchas gracias por todos los hermanos que han nos oído estos días, estas noches. Muchas gracias por el campamento,
por tu gracia en nuestras vidas, Señor, porque jamás habíamos pensado que podríamos mirar los hermanos y estar juntos en estos días. Pero el Señor ha nos dado la condición, toda la condición, para que podamos estar juntos y nos alegrarnos en ti, Señor. Por eso nosotros te bendecimos y te loamos, Señor, porque Amén. te loamos, porque tú eres nuestro Dios. Y sabemos que estás con nosotros, Señor. Por eso te loamos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya.